Vamos então conversar sobre algo que há algum tempo tem criado cramiolas na minha cabeça. Sobre a possibilidade do Anakin assumir o lugar do pai. Se você não sabe quem é o pai e as figuras conectadas a ele, fica comigo nesse vídeo porque tem detalhes e pontos bem importantes para a gente conversar sobre o Anakin e tudo aquilo que foi levantado pelo personagem, toda a trajetória dele até se tornando Darth Vader e até mesmo a sua volta ao lado luminoso da força como o retorno do Jedi. E todas essas peças se encaixando perfeitamente para o cumprimento da profecia no personagem. Desde o começo de Star Wars, nós sabemos que o Anakin é aquele que traria o equilíbrio à força. Sempre fica a ênfase de que o Anakin era o escolhido, a pessoa que iria trazer o equilíbrio à força. Mas o que significa até hoje esse ponto do Anakin trazer o equilíbrio? Será que é porque tinha muitos Jedi e ele foi capaz de exterminar muito mais da metade deles, muitos levando ali em consideração a um golpe do Palpatine para fazer com que o número de pessoas que utilizavam o lado luminoso caísse? Sempre levanta uma questão, uma teoria, mas nunca foi concretizado no canon o que significa o Anakin trazer o equilíbrio à força. Seja o que significa essa ideia, para mim o Anakin é aquele que conseguiu ir mais profundo, tanto no lado luminoso quanto também no lado sombrio. O Anakin conseguiu feitos absurdos como Jedi, sendo reconhecido com o seu poder absoluto. Em cada canto distante dessa galáxia tão distante, nós podíamos, ou se era ouvido o nome de Anakin, o grande general da República. Nós também vimos o Anakin derrotando o Conde Dooku no começo do episódio 3 e conduziu a República a várias vitórias como um general, sendo um Jedi, assumindo o posto de Mestre Jedi e ao mesmo tempo tendo uma discípula. O Anakin conseguiu conduzir a República a várias vitórias contra os separatistas no momento desta guerra civil. Mas, como eu falei para vocês, o Anakin não foi feito apenas do lado luminoso. Ele tem muita coisa, muitos feitos no lado sombrio também. Como Darth Vader, ele foi extremamente poderoso. Aniquilou milhares de Jedi e venceu várias batalhas a favor do Império. O Anakin, ele estando como Darth Vader, carregando essa figura como Darth Vader, ele foi capaz de conduzir várias vitórias para o Império e colocando terror, literalmente terror por toda a galáxia mediante aos feitos de Darth Vader. Ele colocou um medo ferrenho naqueles que cruzavam o seu caminho, mas mesmo assim ainda foi resgatado pelo seu filho e conseguiu aprender a técnica dos fantasmas da força um pouco antes de morrer. Mesmo o Anakin conseguindo criar todo esse terror na galáxia, o Luke ainda não havia desistido dele e no último instante, os 45 do segundo tempo, o Luke foi lá e conseguiu resgatar o seu pai. O Luke conseguiu observar a luz no coração do seu pai e trazê-lo de volta. E mesmo assim, nesse período curto de tempo, o Anakin conseguiu criar a sua forma fantasma na força. Então, nós observamos que o Anakin, ele tem essa profundidade absurda, tanto no lado luminoso, quanto também no lado sombrio. Eu costumo pensar que o Anakin, ele é o personagem até então de Star Wars que mais esteve profundo nessas entidades. Seja no lado luminoso, alcançando glórias e feitos pelo Jedi, ou até mesmo no lado sombrio, conquistando vitórias assombrosas através do Império, pelo Império. Isso faz com que o personagem ganhe camadas ainda mais interessantes. Só que isso também faz o Anakin estar conectado diretamente e fortemente aos dois lados da força.
Se ele está conectado diretamente e fortemente aos dois lados da força, será que o Anakin pode assumir o lugar do pai em Star Wars? Se você não sabe quem é o pai em Star Wars, eu vou contar um pouquinho aqui, resumidamente, o que é este personagem. A gente observa lá na saga de Clone Wars, quando somos apresentados a 3 criaturas míticas chamadas de pai, filho e filha, onde o pai representa o equilíbrio, o filho o lado sombrio e a filha o lado luminoso. Depois de um combate ferrenho que envolveu Anakin, Obi-Wan e Ahsoka e os 3 personagens, os 3 seres míticos morreram. A filha encarnou em Ahsoka, já que a mesma tinha sido morta em um combate contra o filho. E o pai também morreu depois de ser ferido mortalmente pelo filho. Anakin acabou matando o filho um pouco antes dele voltar a si, fazendo com que tudo caísse em um caos completo. Em seu último suspiro, o pai proclamou que Anakin era o escolhido para restaurar o equilíbrio de mortes. O pai também profetizou mais uma vez que o Anakin traria de volta o equilíbrio, a força em toda a galáxia, mas alertou os Jedi para que Anakin tomasse cuidado com seu eu interior para que não trouxesse destruição para a galáxia. O corpo do pai então desapareceu, levando assim também o desaparecimento deste planeta misterioso. E dessa forma, caindo para o lado sombrio e tendo retornado como Jedi, o Anakin parece que ainda não finalizou sua jornada para trazer o equilíbrio à força. É por isso que essa profecia que o Anakin era o escolhido e que ele traria o equilíbrio à força traz tanta ambiguidade, porque talvez até hoje nós não tenhamos uma resposta, nós não tenhamos uma coisa totalmente finalizada. O pai era aquele que conhecia o quão cego a escuridão e a luminosidade podem fazer com os portadores da força. Por isso que ele era o equilíbrio. Por ter experimentado os lados mais profundos, dos lados opostos da força, o pai sabia o quão perigoso era sair do equilíbrio, tanto para o lado luminoso quanto também para o lado sombrio da força. Se Ahsoka porta agora os poderes da filha dentro de si e Anakin está fortemente ligada à série da Ahsoka, será que ele vai assumir o papel do pai? Visto como a série, a primeira temporada acabou, o Anakin olhando para Ahsoka, nós tivemos ali o Baylan também observando a figura do pai, o pai apontando para um destino, para alguma coisa totalmente misteriosa. Esses 3 personagens com toda certeza estão conectados. Acho que seria uma boa forma de encerrar a jornada do Anakin cumprindo a profecia de uma vez por todas, porque era ele que deveria trazer o equilíbrio à força, assumindo o lugar do pai, sendo aquele que mais conheceu a luz e a escuridão durante toda a saga de Star Wars.